Oi, eu sou Nancy e eu vim no YouTube porque quero compartilhar com você algo que me falaram que eu preciso contar. Então, mas antes de compartilhar esse sonho que tive e o que veio depois do sonho, quero dividir que ao final do ano eu tive 2 sonhos. Registrei tristemente, mas na manhã seguinte, minha oração da manhã falava do mesmo assunto, que ambos os sonhos eram sobre a vinda do Senhor Jesus. Achei que isso era algo do Senhor e assim compartilhei com a igreja que eu frequentava. Compartilhei e ninguém parecia muito preocupado. Por isso pensei, tudo bem. Mas meu erro foi não me voltar para o Senhor e perguntar a Ele o que isso significava, sua interpretação. Aí 2 semanas depois, o Covid veio e se espalhou pelo mundo. No meu sonho, avisava a igreja que algo grande ia acontecer e eu pensei nisso. E claro, o Covid veio. Tornou-se globalmente. Uma pessoa me ligou e disse, Irmã Nancy, acho que seus sonhos eram sobre Covid. E eu respondi, sim, creio que era isso. Este tempo difícil iria vir, era sobre isso. E ela me perguntou, o que devo fazer? E o que consegui dizer foi, esteja com Jesus. Clame por sua proteção. Ele estará com você e Ele te guardará. Graças a Deus, Ele fez. E Ele nos protegeu. E sou muito grata. E sou grata pela proteção. Agora, eu li que Jesus não faz nada, ou o Senhor não faz nada sem compartilhar com seus profetas o que Ele fará. Agora, bem recentemente, tive um sonho. Mas esse sonho foi muito diferente. E quero compartilhar isso com você. Quero dividir esse sonho. E quero contar o que veio depois do sonho. Então, neste sonho, eu estava caminhando, não sabia onde, mas estava ao ar livre. Na minha visão, vi um vulto que pareciam ser 3 aves. Mas esses pássaros eram bem diferentes, pois pareciam me acompanhar. E ao se aproximarem, tinha algo branco neles. E eu pensei, não são aves. E ao olhar de novo, notei que eram 3 anjos. E animada eu disse, os 3 anjos é uma revelação. E ao dizer isso, todo o céu estava lotado de anjos. Eu estava tão animada. Corri para dentro deste edifício e comecei a gritar para as pessoas dizendo, venham, venham para fora, o céu está cheio de anjos. Mas ninguém parecia se importar. Ninguém prestava atenção. E tinha um homem ali que ele pedia ajuda. Então eu saí da sala e acabei deixando o prédio. Depois voltei trazendo um papel branco. Era papel de embrulho, parecia um rolo. E eu entreguei a essa senhora e ela abriu. Ela achou que eu fiz o papel. E eu disse, não. Foi o anjo que me deu isso. E enquanto olhava o papel de presente, vi que estava cheio de escrituras. E ela começou a embrulhar algumas coisas. E eu decidi sair do prédio. Eu saí por trás. Quando deixei o prédio, olhei para cima e logo acima das árvores estavam muitos anjos, tão próximos que vi seus rostos e era maravilhoso. O céu estava cheio, mas desta vez, como falei, estavam acima das árvores e à esquerda tinha um carro
que ia muito devagar, com alguém em cima do capô chamando. Então eu resolvi seguir. O carro foi sob o viaduto. E quando passei pelo viaduto, o carro desapareceu. E eu olhei e vi algumas pessoas andando na calçada. E eu disse a elas: olhem, veja acima. São anjos, olhe para cima. Mas estavam rindo e zombando. E não prestavam atenção. E de repente senti que estava sendo levantada. E olhei para o chão e vi algo como um fio ou algo assim e peguei. E coloquei ao redor da minha cintura para não ser levantada. E gritei: não, ainda não avisei a eles. E acordei. Meu coração chorava e eu sabia que era o Senhor. O sonho veio do Senhor. Então perguntei: Senhor, veio do Senhor? O que significa? E ouvi ele: o Senhor falou. Na minha mente, ele disse: fale. Então eu me ajoelhei e perguntei: Senhor, o que devo dizer a eles? E eu o ouvi dizer: fale a eles que estou a caminho com os meus anjos. Então eu disse ao Senhor: Senhor, ouvimos a mensagem. Isso já faz mais de 2000 anos. Como as pessoas poderão acreditar nisso quando eu falar? E a imagem do papel de presente apareceu diante de mim como uma visão. E eu perguntei: Senhor? E ele disse: estou preparando um lugar para todos os meus filhos. E então eu venho com meus anjos. E ele falou: diga. E ficou calado. E então falou a mim: sim, Senhor. E ele disse: você quer ser um vaso para mim? Eu entendi o que ele disse. Sim, Senhor, em lágrimas. E ele falou: diga. Então eu venho a você, em obediência ao Senhor, para te dizer que o tempo está acabando. Ele voltará para todo o seu povo. E então ele vem com seus anjos santos. É verdade. Eu compartilhei a mensagem com várias pessoas. Tive várias experiências. Já me zombaram. Eu já tive pessoas que riram de mim. Eu me recordo bem desses 2 homens. Quero dizer, eles realmente riram alto, como se eu tivesse contado a maior piada do mundo. E você sabe, no passado isso me incomodaria muito. Mas não me incomodou. Porque eu sabia, o Senhor disse: diga. Então é com eles. Relacionado aos que compartilhei com eles, o que quisessem fazer. Creia, acredite ou não, seja o que for. Eu compartilhei com pastores. Eu compartilhei com diversos ministérios online. Mandei cartas. Ouvi pessoas dizendo que talvez foi algo que você comeu, sabe, e você sonhou. Eu sei que não foi. Eu escutei o Senhor. E na sua obediência, eu me apresento a vocês. Uma mulher me disse: por que ele não falou comigo? Por que não me disse? Eu não sei. Eu não sei. Não há nada de especial em mim. Sou uma pessoa normal. Ele me deu o sonho, me contou a interpretação. E meu Pai do céu, meu Senhor, meu Salvador e Redentor, me pediu para falar. Agora, nas Escrituras Sagradas, do início até o fim, é-nos dito sobre a vinda de Cristo. Falaram quando ele viria como bebê, por Isaías. E nos disseram quando ele voltará novamente. Agora vou ler para vocês das Sagradas Escrituras.
mas eu vou apenas ler. Salmos 96, versículo 13 diz: Ele está vindo, pois Ele está vindo para julgar o mundo, e Ele julgará o mundo com retidão e as nações com verdade. Alguns podem dizer que isso é só o Antigo Testamento. Eu não lido com o Antigo. Lamento que você pense assim, porque isso é tudo sobre o Senhor. Mas tudo bem, vamos a Mateus, certo? Esse é o primeiro livro do Novo Testamento. Então, em Mateus 16, 27, está escrito, Jesus disse: Pois o Filho do Homem virá nas nuvens, a glória do Pai Celestial, com seus anjos, e então ele recompensará cada um pelas obras. Do livro de Mateus até o último capítulo do livro do Apocalipse, que é o capítulo 22 do Apocalipse, dizem a nós, e mais uma vez, da segunda vinda de Cristo. Assim, entender que Ele vem. Eu sei que esperamos. Ouvimos há mais de 2000 anos, mas o Senhor trabalha por nós. E ouça, quando digo, o Senhor ama. Deixou seu maravilhoso lar no céu e desceu para este mundo escuro e cruel, e foi torturado, ele foi zombado, ele foi cuspido, ele foi socado. A carne em suas costas e as pernas estavam rasgadas devido às chicotadas, e depois teve que suportar esta pesada cruz pesada em sua fraqueza, sangrando muito, e depois foi pregado, ainda zombado, pelos que ele veio ajudar. Ele sofreu. Mas ele fez. Ele poderia ter parado tudo. Uma palavra. Ele poderia ter cessado tudo, mas não o fez, porque ele se lembrava de nós, pensando, pois não havia alternativa. O Senhor nos ama com intensidade, e é por conta do seu amor que Ele guarda me requisitado para dizer: Ele está chegando, Ele quer que você esteja preparado. Ele fez o que era possível por você e por nós. Acesse-o, fale com Ele, pergunte para mostrar. Ele fará. Deus ama você. Ele quer que você esteja no céu com Ele eternamente. Não importa o que fez. Deus é perdoador. Dirija-se a Ele. Confesse seus pecados. Ele te limpará. Ele deu seu sangue por todos nós, para nos limpar de nossos pecados. Ele virá. Ouça. Ele quer que você se prepare. Ele te ama. Não se veja. Vá até Ele. Não importa o que fez. Ele quer te perdoar. Obrigado por ouvir. E compartilhe com quem precisa ouvir isso, por favor. Deus abençoe. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu venho aqui gravar esse vídeo porque não tem outra forma dos irmãos ficar sabendo a não ser através desse vídeo. É uma revelação que o Senhor me deu, né? E eu tenho o desejo de compartilhar, né, com os irmãos, para que os irmãos fiquem sabendo e nós passar a se alegrar e vigiar cada dia mais. Eu já ia com uns 20 dias em jejum, jejuando todos os dias, e todas as noites eu gosto de sair para fora e conversar com o Senhor, olhar para o céu, dar glória a Deus e conversar com Ele. Então, eu conversando com o Senhor, dando glória ao Senhor, eu fui envolvido em uma alegria muito grande, alegria da qual não costumo ter essa alegria tão forte. E
eu cheguei até a pensar, eu disse, meu Deus, será que o Senhor vai me guardar, eu vou morrer? Porque o que eu estou sentindo é diferente, eu não costumo ter uma alegria dessa. Então, eu continuei dando glória ao Senhor, entrei para dentro, né? Fui dormir, acordei meia-noite, dobrei o joelho, passei 2 horas de joelho ali dobrado, falando com o Senhor, e voltei à cama e fui dormir de novo. Então, enquanto eu estou ali dormindo, o Senhor me deu um sonho, ali uma revelação. Eu vi um barulho, escutei um barulho muito forte, muito forte, muito forte. E se abriu ali na minha frente uma avenida muito larga, como se desse para passar 5 carros um pelo outro de largura, né? No espaço. E nesse meio tempo eu olhei para uma casa do lado. Estava o pai e o filho. E o pai pegou um cabo de vassoura e bateu no rosto do filho. Ele estava discutindo. Pois bem, eu tiro o rosto dali, da avenida, da casa, e olho para a avenida novamente. Só que quando eu olhei para a avenida, eu não olhei mais para o asfalto embaixo, eu olhei para o ar em cima. E o que eu vejo? Eu vejo anjos, mas muitos anjos, sabe? Um número incontável. Eles nem estavam voando para o céu e nem do céu para baixo, não. Eles estavam voando numa posição como voa um avião, depois que ele levanta voo, ele mantém aquela posição. E os anjos, eles estavam voando com muita pressa, mas era uma pressa muito grande mesmo. Eu fiquei, meu Deus, com tanta pressa. Eu vi eles claramente que era anjo, mas eu não podia ver os detalhes do rosto, porque eles voavam muito rápido, sabe? Na minha visão ali no sonho, havia uma pressa muito grande. E eu volto a olhar abaixo dos anjos, eu observei muito bem, eu não sei, 2 metros, talvez uns 2 metros abaixo dos anjos, eles voando muito rápido, e abaixo deles ia passando nomes de pessoas. Os nomes eles iam passando, se a gente abrir um computador, a gente vê os nomes de cima para baixo. Mas o nome estava nessa posição, né? Os anjos voando e os nomes, todos eles passando nessa posição. Dava para mim ter lido vários nomes, mas eu não quis ler, né? Pois bem, e ali, aquele barulho foi ficando mais forte e foi se aproximando. Quando eu olhei, eu já não olhei mais para os nomes nem para os anjos, eu olhei para baixo. Então eu percebi que na verdade era uma noite, mas havia claridade, né? E aquele barulho, quando foi se aproximando, que eu olhei bem, era uma multidão de pessoas. As pessoas, elas foram vindo e elas vinham com uma alegria muito grande, uma alegria que na terra nós não encontramos essa alegria. Eu fiquei observando essa alegria deles, era fora do comum, sabe? Uma alegria muito, muito fora do comum aqui da gente. Então eu fiquei ali pensando, meu Deus, que alegria é essa desse povo, né? Que na verdade eram os irmãos. Que alegria é essa? Pois bem, e eu ali, vendo aquela alegria, quando eles foram se aproximando de mim, eu olhei para casa onde o pai estava batendo no filho, e eles não puderam se juntar a esse povo nesse momento. Então eu fui e me juntei a eles. Quando eu me junto a eles, eu percebi que eles estavam cantando um hino. E o hino era um hino que tem na harpa cristã, se não me falha a memória, é o 547, quando diz assim: o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Então, irmãos, para mim, como diz no livro de São Mateus, né, no livro de Mateus, a gente encontra no versículo
no capítulo 24, versículo 31, ele diz assim: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. No livro de Tessalonicenses ele diz, 4, 16, 17, ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Então, irmãos, para mim, não é outra coisa a não ser o arrebatamento da igreja. O povo estava sendo ajuntado. Veja que quando os anjos voavam, nomes iam passando por baixo deles, E havia, que até aí eu não tinha visto, eu vim ver depois, a multidão, eu só ouvi o barulho, Então aquele povo estava sendo junto. E quando eu me junto a eles, eu escuto eles cantando: o rei está voltando. Então, irmãos, é para a gente se alegrar, Não é uma notícia para nós ficar alegre, assim como os pastores lá em Belém falou que quando Jesus nasceu, ele disse: eis aqui vos trago novas, que será de grande alegria para todo o povo, Eu agradeço, irmãos, por Deus ter me passado essa revelação, E que venha os irmãos ouvir e se alegrar também e se preparar cada dia mais. E compartilhe, irmão, esse vídeo. Eu não vim gravar esse vídeo querendo visualização. Não preciso disso não, irmãos. É a minha vontade, é só que os irmãos se alegrem e acreditem cada dia mais que o rei, ele está voltando. Amém, irmãos? Fica todos com Deus, na paz do Senhor Jesus.